Deu um pontapé na cachorra, que se afastou humilhada e com sentimentos revolucionários. Numa terra de conformismo e usura, onde o funcionário se agarrava ao cargo como ostra, o comerciante e o industrial roíam sem pena o consumidor esburgado, o operário se esfalfava à toa, o camponês aguentava todas as iniquidades. Fatalista, sereno. Em 1953, moria a Rio de Janeiro Graciliano Ramos, escritor da Casaleira da meva juventude, e um dels que millor van retratar el Brasil. 2 anys més tard, 300 quilòmetres al sud, naixia jo, Enrique Castroferro, a Santos, São Paulo, al port per on van entrar a aquell país milions de migrants d'arreu del món, com la meva família. Era el Brasil de Pelé, do presidente Getúlio Vargas, da Bossa Nova, de Brasília, el país de la prosperitat i l'abundància, però també dels obrers i els camperols oprimits, desigual, racista, masclista i injust, com ho és encara. El 1964, coincidint amb el cop d'estat contra el president Joan Goulart i les seves reformes socials, els meus pares van decidir posar fi a la seva aventura brasilera. Van tornar a Galícia. Dècades més tard, i ja he emigrat a Catalunya, la meva militància sindical em va reconnectar amb el Brasil a través de la cooperació. L'objectiu era acompanyar la Justa Trama, una iniciativa per produir roba amb cotó orgànic que unia treballadores al llarg del país. Un projecte que naixia de la il·lusió i el coratge de les dones de la cooperativa Unidas Venceremos de Porto Alegre. Eren mals moments, tot i que no sé si ara són gaire millors. Não consigo imaginar uma mudança no Brasil, no mundo, se as mulheres não estiverem empoderadas disso. Por isso que o sistema também investe muito nas mulheres, né? As mulheres como objeto, as mulheres sempre tentando encontrar outras funções que não seja a sua função de protagonista. No período dos anos 90, dentro dessa comunidade onde a gente está, não tinha saneamento básico, a gente não tinha pavimentação, não se tinha o que hoje a gente tem e que, inclusive, que precisa ainda de investimentos. Então, nós já estávamos aqui, né, algumas mulheres junto com o posto de saúde, uma assistente social muito ativa. A gente se reunia para pensar coisas que poderiam melhorar a nossa comunidade. E aí a gente pensou, puxa, tem muitas mulheres aqui que são costureiras, que era o meu caso também, costurava em casa e que estava diminuindo esse trabalho. Então a gente pensou, puxa, por que a gente não junta, né? Esse lugar, para nós, é muito simbólico, assim, esse espaço aqui. A gente não tinha um lugar coletivo para a comunidade, tanto que até hoje, né, ela não tem uma praça, ela não tem uma sede para uma associação de moradores, né? Então a capela acabou sendo uma conquista nossa, de uma luta, né, entre famílias, que fizemos um monte de atividades financeiras para poder ser um espaço coletivo. E foi lá no final de 96 que a gente pegou aquele serviço dos sindicatos metalúrgicos de Porto Alegre. Quando veio o dinheiro, foi a nossa primeira emoção, assim, de retorno, da gente poder... De receber, daquelas que conseguiram fazer, né, receber. Tem um vídeo que mostra, né, as mulheres com os pacotinhos das roupas e se aparecia um bando de formiguinhas carregando, né, o seu material para casa para fazer e depois trazer de volta no outro dia aqui para dobrar, né, e entregar. E eu lembro que, acho que no livro que tu fez, eu peguei e disse, né, que o que essas mulheres estão pensando, que tinha gente que dizia, né, elas acham que vão mudar o mundo, né, com aquele pacotinho de coisa, e mudaram o mundo. Esse foi um tempo da gente poder economizar e hoje ter a sede da Cooperativa Univense, que a compra do terreno foi com o nosso dinheiro e mais parcerias aqui. E daí, naquele ano de 2003, eu fui para o intercâmbio na Espanha e voltei de lá com a afirmativa de ter um financiamento para construir o prédio.
La economía social y solidaria surge estrechamente relacionada con un proceso de organización y también de participación de las mujeres en la vida política, porque yo creo que eso es uno de los diferenciales, que al mismo tiempo que te organizas económicamente comenzás a participar de la vida política, y eso realmente hay un avance significativo. También está relacionada con el cuestionamiento de fondo de una economía productivista. Yo creo que eso es un elemento en el que se avanzó en la segunda parte del movimiento, que es entender que una parte de esa organización de las mujeres tiene que ver con su vínculo con la vida, con los cuidados, con la calidad de vida. Por eso que la cuestión del territorio pasa a ser importante, y la necesidad de visibilizar otro tipo de empreendimentos articulados a uma socioeconomia. Aqui, a Univens, a gente sempre se envolveu muito com a questão da comunidade. Então, já há 12 anos, a gente criou a Escolinha Nova Geração, que hoje tem 56 crianças, né? Que são crianças aqui da nossa comunidade. Formamos uma cooperativa, que é a Cooperativa Nova Geração, que também tem um homem, né? Todas são mulheres educadoras, e que faz esse trabalho também de trabalhar não só do cuidado às crianças, mas de trabalhar a educação dentro de princípios que são importantes, né? Envolvemos também a escolinha em todo o processo das outras ações que a gente tem. El cooperativismo tradicional es un cooperativismo más masculino y de un tipo de organización. La economía social y solidaria es una economía fuertemente marcada por la participación y por también una tenacidad de las mujeres de decir, no, es posible hacer economía de otra manera, no es así, y ir descubriendo esas otras maneras de hacer economía. Y eso también se articula con diversos proyectos de redes, de cadenas productivas, porque se piensa, bueno, no vas a conseguirse con pequeños proyectos, es importante que ellos estén articulados y que ellos permitan, y que esto permita crear redes de nueva economía. A Cooperativa Univens, ela foi se consolidando daí a partir desse processo, com todas as dificuldades do mundo que se pode imaginar, né? Pela conjuntura do momento, dificuldade de mercado, e a participação foi o que nos fez deslanchar. Foi o mesmo período em que começou os fóruns sociais mundiais aqui em Porto Alegre, então 2001, 2002, 2003, 2004 e o último em 2005. E sempre nós juntávamos vários grupos ou cooperativas para atender as demandas dos fóruns. Na verdade, a gente está se juntando para comprar mais barato, mas a gente continua comprando do capitalista ainda. Aqui tem uma coisa que não está bem resolvida. E aí começamos. 2005 foi um treino durante o Fórum Social Mundial, onde a gente fez o atendimento das 60 mil sacolas, né? Então a Justa Trama ela começa no Nordeste, né? No seu processo de produção começa lá com a ADEC no Ceará. São agricultores que hoje estão em 4 cidades. Depois também tem uma associação no assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, que planta o algodão rubi. Tem a cooperativa Açaí, que fica em Rondônia, que faz os adereços, os botões, os colares que acompanham as peças. A Cooperteste em Minas Gerais, que é onde a gente faz o processo de acabamento dos tecidos. Depois segue para o Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, que tem a Cooperativa Univens. A gente corta, confecciona, faz serigrafia e o bordado. Aqui também é onde com o tear nós produzimos a malha e o tingimento. Quando só nasci na minha terra, quando só nasci na minha terra,
El nord-est brasiler és conegut com el sertão, desert, una terra seca i dura, però de gent obstinada a viure del camp i aprofitar cada gota d'aigua. L'agricultura ecològica els va inspirar després de que, als anys 80, una plaga va acabar pràcticament amb tot el cotó de la regió. Mentre els patrons es premien les famílies camperoles i els agroquímics s'estenien a tot arreu. Fa més de 10 anys, la DEC va esdevenir la primera baula de la cadena, aportant el seu cotó agroecològic a la justa trama. Amb la Nelsa arribem tot just quan es reuneixen per valorar i celebrar la collita d'enguany. E o sucesso nosso, o sucesso da Justa Trama, ele é dividido entre todos. Faz um balanço e divide o resultado entre as 5 cooperativas e associações que fazem parte. Pensa que somos pouca coisa? Não somos não, gente. Pensa que é só plantar e colher o algodão? Não, é contar essa história para o mundo e dizer que mesmo que lá fora tem uma imagem muito negativa do que está acontecendo no Brasil, tem agricultores aqui, lutadores, batalhadores, que estão fazendo a diferença. Esse espírito coletivo e que ele se reflete aqui na ampliação da DEC é o que de melhor nós estamos construindo. A agricultura agroecológica em Tauá, a gente está trabalhando desde 1994, né, após a elaboração de um plano de desenvolvimento agroecológico, onde na época foi coordenado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Na verdade, existia uma série de políticas que levavam no sentido do agricultor se sentir estimulado a aderir à agricultura convencional. E a gente foi trabalhando essa questão aos poucos, né? Também a questão da agricultura convencional foi gerando outros problemas, né? Uma incidência muito grande de câncer aqui na região, né? E aí ele se dá muito mais forte nos distritos onde era utilizado com maior intensidade a utilização do veneno. No início a gente foi apostando na agricultura agroecológica, mas sem muito certeza. Mas aí com a chegada da Justa Trama, há uns 10 anos atrás, foi ficando mais claro, né? Mais claro o rumo que o agricultor poderia ter e as possibilidades que ele teria em termos de renda, né? De melhorar a renda familiar, utilizando técnicas de conservação de solo que possa garantir às futuras gerações continuar produzindo nessas mesmas áreas. Nós plantávamos convencional, vendia para a usina por um preço mais ou menos a metade ou menos e precisava comprar semente e hoje nada disso nós faz, né? Nós tem a quem vender, nós não compramos semente e pronto, é tudo bem mais fácil. A convencional tem grandes empresários, né? E o empresário é visto pelo prefeito, é visto pelo governador, é visto pelo presidente. Tem indústria para comprar trator, para comprar agrotóxicos. E nós não compramos nada disso, né? E nós não temos como dar uma renda grande. É uma mínima, desse tantinho. É um pingo d'água dentro do oceano, né? Eu não estou dizendo que se não arrancar, tem até multa, tem processo. Tu vai ter que arrancar. O maior desafio eu acho que a gente enfrentar as dificuldades, as escassez de chuva. Não sei bem como combater a seca. Eu acho que, do meu pensamento, se todos trabalhassem como nós trabalhamos, e preservando o meio ambiente, zelando, podia amenizar, podia até ainda voltar a ser o que era antes. Quando vejo gente da minha terra, quando vejo gente da minha terra,
O grande desafio nosso, e aí não só nosso da DEC, mas dos governos, é manter assim estimulado a juventude a produzir, porque nós temos observado que a grande maioria dos agricultores, eles têm 40, 50 anos de idade. Esse pessoal que estão mais novo, a juventude, normalmente eles vão para a cidade estudar e por lá mesmo fica. Mas se isso continuar acontecendo, como é que o pessoal da cidade vão se alimentar se não tiver ninguém para produzir no campo? Aqui os jovens, a maioria não se interessa. A maioria termina o ensino médio e vão tudo embora trabalhar na cidade. Os que ficam são pessoas que estudam em escola agrícola, vão trabalhar aqui ou ajudar suas famílias. E os filhos de alguns que estão na agroecologia e que já participam há muito tempo, né? Que são as famílias mais pioneiras da agroecologia no assentamento. El Gilbao és un dels pocs joves agricultors d'Itamaraty, l'assentament més gran de la reforma agrària de Brasil i d'Amèrica Llatina. A Fazenda Itamaraty era un exponent de la concentració de la terra i de l'agricultura extensiva, que va substituir el bosc de Mato Grosso per planícies inabastables de cultius i va convertir el país en una potència agroexportadora mundial. Itamaraty va tancar i els governs de Fernando Cardoso i Lula da Silva, sobretot, van repartir aquella fazenda entre 3.000 famílies sense terra. Malgrat aquesta conquesta, la majoria dels agricultors prefereixen llogar les terres i continuar fent part de la cadena productiva de la soja o del blat de moro transgènic. És frustrant veure com el sistema té prou capacitat per absorbir-nos i el difícil que és arribar al fons de les nostres lluites. Nós estamos sobrevoando a maior plantação de soja do Brasil. A fazenda do empresário Olacir de Moraes, o maior produtor individual de soja do mundo. Para colher toda essa soja, é necessário... Aqui foi um latifúndio muito grande, de 50.000 hectares. A gente vinha para cá, eles estavam à beira da estrada, primeiro, antes de vir aqui. Que a gente falava dos acampamentos, queriam terra. Da onde era esse povo acampado, de periferia de cidade e alguns brasiguaios, que brasileiros, né, que foram no Paraguai e depois de lá vieram para cá, que estavam tendo dificuldade naquela época, né? É mais ou menos 2000, 2002. A nossa família passou 3 anos na beirada de BR, no acampamento. Quando eu comecei a fazer o curso de agroecologia e terminei, e vim para o assentamento de Itamaraty, voltei para o assentamento, fui convidado a participar da produção. A Justa Trama garante o que a gente conseguir produzir, ela compra tudo. E ainda tem o incentivo do rateio no final do ano, né? Aí o que sobrou desse ano, por exemplo, vai adiantar alguns preparos de solo. O governo assentou por movimento. Um pedaço para o MST, outro pedaço para a CUT, outro pedaço para a FAF e outro pedaço para a FETAGRE, assim. Aí a bandeira comum, que eu consegui vislumbrar com outras pessoas de boa vontade, foi a questão da agroecologia. Deu certo e está dando, com dificuldade, mas está dando certo, independente. Depois todo o trabalho também com a economia solidária, que surgiu o Banco Ita. São todas formas pequenas, mas que se vê a possibilidade de uma mudança de mentalidade, de geração de renda, de vida digna no campo. O Banco Ita ele surgiu da necessidade, assim, todas as vezes que a gente se reunia para discutir atividade de geração de renda, possibilidade de mercado, né, barrava nessa dificuldade que os agricultores não possuíam recurso financeiro
para adquirir insumos, ferramentas, né, para estar investindo na produção. Então o microcrédito ele veio para sanar essa necessidade dos agricultores. Nós tivemos aqui a política de crédito, que é o Pronaf. Então esse Pronaf ele gerou muitas dívidas na vida das pessoas, porque eles pegavam um valor alto e essas pessoas eles podem acessar o recurso com a gente desde que eles tenham o aval da comunidade. Então a gente tem boas experiências com pessoas que não conseguiram pagar a dívida do banco, né, dos bancos convencionais, mas com a gente nunca teve problema. A nível de Brasil, a gente tem a Rede Brasileira de Bancos Comunitários, é como se fosse o nosso guarda-chuva. Então, toda a metodologia de banco comunitário ele é desenvolvida, escrito pela rede, né? Então a gente tem um material que colabora nesse sentido. Só que cada comunidade ela tem autonomia para criar o banco e as linhas de créditos específicas para a necessidade daquela comunidade. A ideia não é de ter um banco grande, famoso, cheio de filial, é de ter milhares. Com todo o processo que teve no Brasil, hoje nós estamos no momento, talvez nosso melhor momento, com todas as dificuldades. Por quê? Em 2015, o Brasil criou a chamada Lei das Moedas Eletrônicas, que fez surgir esses bancos digitais, para tudo, qualquer coisa. E nós entramos, criamos a nossa plataforma digital. Nós criávamos basicamente 20 bancos a cada ano, agora já não cresce mais tanto. Por que ter um banco comunitário? Talvez eu diga assim, a gente não precisa de bancos, a gente precisa de serviços financeiros. Então esses bancos comunitários são serviços financeiros circulares, colaborativos, que fazem com que as pessoas comprem, paguem suas contas, recebam seus salários, cobrem no comércio local, façam o dinheiro circular lá. Sem dinheiro em circulação, você não pode desenvolver, porque o capital, você se empobrece, o capital sai dali. O banco comunitário não tem dono, é sempre a organização da sociedade civil, que é a sua gestora. Não tem espaço para o banco? Então, o banco ele é regido pelos princípios da economia solidária. Então, a gestão do banco ela é participativa, feita por moradores da comunidade. E assim, a gente trabalha também a questão da agroecologia e a produção orgânica. O Eldeniro é peça fundamental para a questão da produção orgânica aqui, do Banco Comunitário, é uma pessoa que ajuda desde o início, um daqueles que eu disse para você. Um dos necessários. Um deles, essencial. Eu sempre falo, quando as pessoas falam, por que o orgânico é pequeno? Eu falo, pequeno é a sua mente, o seu cérebro. Tá bem. É feio, feio é a sua visão. É a sua visão. Dessa forma que nós outros trabalhamos, uma hectare se vive muito bem. É o sistema que há desde os anos 70, é um sistema monocultura. Monocultura, sim. E os grandes que ganham muita prata induzem os chicos que têm que plantar soja, que têm que plantar maíz. Porque ganharão muita plata. Porque vão ganhar muita plata, mas não é mentira. Lo tiene claro. E quem ganha com isto? São as grandes empresas. Sim, sim. E o governo. El sistema ja no dona cops d'estat com abans. Ha evolucionat, tot i que la idea de fons continua sent la mateixa, extreure el màxim possible de riqueses d'aquesta terra. El govern de Jair Bolsonaro ha comptat amb el suport de l'agronegoci i dels grans propietaris. A canvi, el president ha declarat la guerra als moviments socials, a la reforma agrària, als indis, a la defensa del medi ambient. La política d'expansió agropecuària ha fet augmentar la deforestació un 83% i és la principal causa dels incendis que devasten l'Amazònia, el Cerrado, Mato Grosso. L'objectiu és generar pastures i produir grans per augmentar la producció de carn de vaca, de la qual Brasil és un dels majors exportadors del món.
Les divises que generen vida digna encara no pesen tant com les divises de l'agronegoci. Vejo a gente da minha terra quando vejo a gente da minha terra. O laço emociona o sul, faz-me orientar. O caminho é longo, mas eu sou caminhante. Meu olhar só sabe olhar adiante. A gente está passando por um momento meio estranho no mundo, né? Não é só no Brasil. Particularmente, quem está morando aqui na Amazônia sente mais ainda. Porque a gente saiu de uma perspectiva de ação integrada com ONGs, com cooperativas, com associações, onde o aspecto de conhecimento e cultura próprios de cada povo eram muito respeitados. Aí a gente sai totalmente dessa perspectiva para uma perspectiva onde o agronegócio, os grandes investimentos, as grandes empresas, as grandes indústrias, elas têm um papel central no desenvolvimento. Não que elas não tivessem antes, elas têm um papel, mas o desenvolvimento, no caso específico nosso, ele não vai nascer a partir de um grande plantation. Eu venho aqui, derrubo a floresta e planto soja, pronto, eu desenvolvi o Estado? Eu acho que não, eu acho que a perspectiva é de a gente encontrar alternativas de produção que sejam sustentáveis e criar uma grande cadeia, um encadeamento disso. A Portobello, la cooperativa Saí aprofita les llavors dels fruits de la selva per fer botons i bijuteria per a la justa trama. És una cooperativa històrica que afronta les dificultats del seu aïllament i de viure a la frontera extractiva del país. Per sort, institucions com l'IFRU encara els hi donen un cop de mà per tirar endavant un somni com és viure de manera digna i respectuosa amb tot el que ens envolta. Eu sempre falo que a cooperativa é um sonho, né? Idealizado por vários artesãos há muitos anos. Como a gente nunca teve medo de enfrentar qualquer tipo de trabalho, qualquer desafio, a gente enfrentou também esse desafio junto com a Justa Trama, fundar a Justa Trama, né? A cooperativa Saí é uma das fundadoras da Justa Trama. Mesmo que não traga um resultado satisfatório financeiramente, né? Até porque nós somos o elo mais longe e mais difícil acesso do elo Justa Trama, né? Mas o fato, vamos dizer assim, de a gente estar fazendo parte dessa trama, porque a trama é muito bonita, a história dela, isso tudo vem para que te dê força para você. Nós somos pessoa teimosa porque a gente trabalha nessa cooperativa, a gente vê que pode crescer, mas a gente trabalha no arrastado, porque nós não temos o nosso capital de giro. A cooperativa Saí é um patrimônio nosso. A cooperativa Saí tem mais de 15 anos, 18 anos de existência. Ela já fez trabalhos extremamente relevantes, que realmente, em algum momento, contribuíram para a gente ter uma mudança social. Então, se eu tivesse que resumir a participação da cooperativa, da Justa Trama na cooperativa, eu diria que ela é esse norte e essa esperança de que um dia a gente tenha realmente um processo de economia solidária estabelecido em Rondônia, que ele realmente traga um diferencial para a sociedade onde a gente vive. Todos os projetos que foram pensados para a sustentabilidade, eles sempre levaram em consideração que existem pessoas e que as pessoas precisam sobreviver e que essa relação é que tem que ser equilibrada. E o engraçado disso tudo, o que eu observo nos meus estudos e no trabalho que eu desenvolvo, é muito que a relação de sustentabilidade, ela traz um retorno muito maior, financeiro, muito maior do que a relação de destruição. Quando eu derrubo uma árvore para cortar, para tirar madeira, o retorno financeiro que ela vai me dar é muito menor do que o retorno que vai me dar, por exemplo, se eu consigo sustentar essa árvore em pé e vou me aproveitar do fruto, vou me aproveitar da folha, eu vou me aproveitar de uma casca da árvore, eu vou me aproveitar do que se desenvolve ao redor dessa árvore. É muito mais rico. Isso aqui não é a imagem da sustentabilidade, nem econômica, nem social para a população de Porto Velho. O que vocês estão vendo
foi um desastre ambiental que aconteceu em Porto Velho. E vocês precisam saber que a maior parte da população não aprovou esses empreendimentos. Construíram 2 barragens no município de Porto Velho e onde essa energia não nos beneficia em nada, até porque a matriz energética dessa energia gerada aqui, ela fica em Araraquara, lá em São Paulo. Nós aqui pagamos a energia mais cara do Brasil. Não existe essa política do governo, essa política de Estado, para melhorar a qualidade de vida do rondoniense. A gente precisa entender que o processo de economia solidária ele só acontece onde eu consigo fazer uma integração do elemento produtivo com o elemento vida das pessoas, que é esse elemento de convívio social, onde eu consigo integrar as pessoas no processo produtivo, mas respeitando aquilo que é o modo de vida delas. Isso é uma parte mais difícil dentro de todo o processo. En un inici, les cooperatives es van extendre pel sector agrícola, però amb la crisi dels 90 va arribar al sector industrial a través d'un moviment obrer que després es va disseminar per tota l'Amèrica Llatina. La globalització i el trasllat de fàbriques i producció a d'altres països va castigar molt aquelles ciutats a les quals van emigrar famílies com la meva. Com a globalização, com a entrada do tecido chinês no Brasil, nós perdemos hoje 70% do abastecimento têxtil no país nosso aqui é de confeccionados e tecidos vindos da China, né? Isso prejudicou muito. No Brasil, de cada 4 fábricas, 3 fecharam as suas portas. Os ex-funcionários da fábrica, nos reunimos, trouxemos uma consultoria cooperativista, trouxemos um advogado especialista em cooperativa e ele nos passou como poderíamos criar um modelo aqui arrendando a fábrica e dar sequência na produção. Então foi do insucesso de uma fábrica têxtil no modelo empregatício e que se criou a cooperativa. La Coopertèxtil fa el tractament del teixit amb el qual les cooperativistes d'Univens confeccionaran després vestits, samarretes i d'altres peces de roba a Porto Alegre. Mas a cooperativa ela completou 20 anos, a Coopertêxtil, né? Nós iniciamos com fiação, tecelagem e acabamento, mas só de funcionar já foi um grande feito, porque na realidade precisava de fazer os investimentos, né? Hoje as fiações que sobreviveram no Brasil, elas ficaram muito grandes. São poucas, mas muito grandes. O cooperativismo no Brasil é somente 5% das empresas. O grande volume de empresas é da modalidade de patrão-empregado. E aqui não, aqui o empregado participa de todas as decisões, das reuniões, o que vai fazer, o que não vai fazer, quanto vai cobrar, para quem nós vamos trabalhar, que tipo de processo nós vamos fazer, que volume nós vamos fazer. El compromís d'aquesta fàbrica recuperada amb la cadena té un component més polític que no pas econòmic. Fins al 2018 també filaven i teixien el cotó, però per fer aquest procés havien de netejar completament les seves instal·lacions durant 2 dies, de manera que el producte no es contaminés i continués essent orgànic. Pràcticament sense suports, les dificultats financeres no ho fan de moment viable.
Nós estamos junto com a Justa Trama, contamos, acreditamos muito no cooperativismo, eu acho que vai crescer muito. No momento, de 2013 para cá, nós estamos lutando com muita dificuldade em função do processo de recessão que vive o nosso país. Mas nós estamos acreditando muito nas mudanças, nas coisas que estão para acontecer, e há um otimismo no mercado, isso é importante. Então, eu estou acreditando muito que nós podemos expandir e podemos crescer da agora para frente. Chega perto com a voz que do teu falar encanta meu jeito. Que a choiva desde o céu se deite no teu chan deixando carimbo vermelho lindo, tão lindo, vermelho lindo, minha campana fala do cinto. Dizíamos que os trabalhadores, o grande problema é que eles não eram donos dos seus meios de produção. Que esse é o que sustenta o capitalismo. Ele pode reivindicar, ele pode fazer greve, mas ele vai voltar a trabalhar, porque ele é dono só da sua força de trabalho. E quando a gente construiu a Justa Trama, a gente acredita, assim, no seu tamanho que ela é, que a gente está fazendo o que é de mais profundo. Hoje, os trabalhadores são donos de todo o processo. Hoje nós podemos determinar qual é que deve ser o valor do algodão, a gente pode determinar o valor que deve ser a costura de uma roupa e da venda dessa roupa também. Iniciativas desse jeito, que a gente conseguisse construir mais cadeias produtivas, a gente conseguiria começar a dar impactos na sociedade e com certeza, pode ter certeza que daí a gente vai ter um ataque muito maior do próprio sistema. O cooperativismo, a economia solidária, a economia social, novos tipos de empresas, de associações de produtores, não só são importantes para um país como o Brasil, como também são necessárias para desenhar um novo projeto. Porque nós temos uma experiência de governo, por exemplo, aqui em Porto Alegre, que nos ensinou muito. A gente dizia o seguinte: se você não põe um ponto de luz na frente de uma casa, num quarteirão, que está escuro de noite, que é perigoso de noite, esta pessoa não vai escutar nem ver você falar sobre socialismo, sobre solidariedade, sobre igualdade, porque a sua necessidade imediata não está respondida. Então, isso serve de maneira universal para um novo projeto. Você não cria condições de saúde, de alimentação, de boa vida comum, imediatamente, que atinja o cotidiano das pessoas, as pessoas não vão te ouvir falar em utopias, sejam elas mais concretas ou mais abstratas. Então, esse tipo de atividade produtiva, de organização social pela base, de organização, né, da vida comum pela base, ele é fundamental para um novo projeto, né, de sociedade democrática, libertária, que tenda para a igualdade. Hoje o fascismo é um instrumento, né, do nacionalismo tacanho, mas que se articula com os interesses do capital financeiro quando precisa para chegar ao poder. Agora, essas contradições, né, entre o nacionalismo estreito que o fascismo orienta de uma parte e os interesses do capital financeiro de outro, essa aliança não será uma aliança permanente, porque ela é contraditória. E eu acho que é o poder econômico que determina a questão do poder político. Quem está no governo hoje são representantes dos grandes monopólios econômicos e, portanto, depois fazem a política que interessa para eles. Então, a compreensão que se constrói na economia solidária, mas com muita dificuldade, é de entender que nós precisamos reestruturar a economia. Ela não é um movimento de ação só política, ele é um movimento que ele precisa ter atitudes de organização de economia diferente, porque isso vai transformar o mundo. Sim. Mesmo que suas algemas. Nós estamos criando realmente um outro sistema financeiro liberto do sistema tradicional. E é isso que nós vamos caminhar por aí. A gente não quer mais parcerias, nem que o Brasil volte a ter um governo popular, a gente não quer mais parceria com a banca tradicional, porque em algum momento ela vai te pegar. Por um fato simples, esses caras querem dinheiro.
Somente. Então, esses movimentos sociais, os ONGs, terceiro setor, os sindicatos, soma tudo, junta todo mundo e vamos largar essa banca tradicional. Opressora, financeira, covarde, golpista. Vamos tirar a nossa banca. A nossa banca. Eles querem ter lucro. Não pode, nós temos outra perspectiva, que é o ser humano, que é o desenvolvimento. Então a gente tem que se desengessar, aproveitar o momento, que quem está lá é o inimigo, e repensar e se reconectar com o povo. É, para as plenárias populares. Eu tenho 58 anos, comecei a militar com 15 anos, lá no Araguaia, na luta pelos presos do Araguaia. A nossa vida inteira a gente teve um sonho. A gente ia chegar no poder, e que no poder nós íamos realizar todas as transformações. E era Lula o cara. Se a gente elegesse Lula, nós estaríamos felizes e a nossa geração realizada. Elegemos Lula. Muita coisa melhorou, mas o sistema continuou o mesmo. A gente não mudou o sistema pela política, pelas eleições. Ou seja, quem vai mudar o mundo vai ser o poder popular. Los gobiernos Lula y Dilma, realmente ellos tuvieron una visión de apoyar a las masas, digamos, empobrecidas del país. Y eso tiene que ver con una visión de desarrollo también, que es una visión más tradicional, digamos. Para desarrollar el país y el empleo tenemos que trabajar con las grandes empresas que son las que van a lograr eso. Entonces yo creo que de una cierta manera hay un poco esa visión, no solo de enfrentar y sí, de no entender la importancia de la necesidad de repensar otros parámetros para pensar un proyecto alternativo de desarrollo. Porque aunque la economía solidaria fue apoyada, la prioridad no fue la economía solidaria, la prioridad fue la economía salariada, ¿no? Y al final, en realidad, hay un camino más largo que es confiar en el pueblo, organizar ese pueblo, construir juntos para crear esos otros caminos. Y yo creo que ese aprendizaje nosotros lo tenemos que tener para construir los caminos futuros en este momento. Nenhum agrupamento ou frente ou partido político de esquerda, depois da queda da União Soviética e depois da decadência social-democrata na Europa, depois da queda do Muro de Berlim, nenhuma formação política de esquerda conseguiu imaginar, né? Conseguiu estruturar um projeto que combinasse uma alteração econômica de fundo na sociedade capitalista moderna com um engendramento político, com instituições políticas novas que dessem sustentabilidade para isso. E nesse sentido o Brasil não fugiu à regra. Então o nosso projeto funcionou, né, como dizia o presidente Lula, enquanto todos ganhavam. Quando era necessário distribuir renda, tirando de cima para alocar embaixo, né, para dar sustentabilidade a grandes projetos sociais aqui do Brasil, habitacionais, de coesão social, educacionais, de saúde pública, aí o projeto se esgotou. Então nós não só não desenhamos um novo ciclo social-democrata de esquerda no Brasil, como não tínhamos correlação de forças favoráveis para isso. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. Mas nada do que foi feito foi perdido, né? Porque isso é um processo de acumulação histórica, em última análise, que vai nos ajudar a projetar um futuro, né, à medida em que o desencanto com as ideias protofascistas e neoliberais vem ocorrendo já no Brasil de maneira significativa. Eu acho que a gente está fazendo uma grande caminhada e um grande esforço. Com a Justa Trama, ela hoje é uma referência dentro da economia solidária de dizer que é possível se juntar trabalhadores de várias regiões do Brasil, com culturas diferentes, com jeitos diferentes e com processos diferentes também, cada um fazendo uma etapa e que a gente consegue ter um resultado e um resultado em escala.
La justa trama i les seves cooperatives possibiliten una ocupació digna i millors ingressos a més de 400 famílies per tot el Brasil. Ha aconseguit establir una cadena productiva partint des de l'agroecologia i cuidant a les persones, demostrant que l'economia social i solidària és una alternativa real. Li resten molts desafiaments i haurà d'afrontar moltes amenaces, precisament perquè ha esdevingut referent per un nou model en permanent construcció. Em toda a história nossa tem um reflexo muito dessa cooperação internacional e de modo muito especial da Espanha com organizações diferentes. Se não tivesse tido isso, não sei como é que a gente estaria hoje. E nesses últimos anos com o Garrafa Coopera, que tem sido um apoio mais permanente, sempre falo assim que a cooperação internacional ela é importante quanto é a política pública. Quando você tem ela, você vai mais rápido, né? Quando você não tem, você continua caminhando, mas vem com passos mais lentos. Não tem fronteira, sabe? Para quando a gente tem uma identidade de construção. La gent pot pensar que el que fem des d'una petita ONG com Garraf Coopera, amb el suport de municipis com Sant Pere de Ribes, Vilanova i d'altres, és poc més que una gota en un oceà. Fins i tot que no ens toca fer-ho. Però aquesta petita contribució té la virtut de crear vincles i xarxes entre persones, col·lectius i administracions que comparteixen una visió davant problemes que s'han tornat globals. Té el poder de mostrar que existeixen alternatives i té la capacitat de fer-les una mica més viables, perquè creixen, es fan visibles i es multipliquen. I són perfeccionades amb la participació de totes les persones. Jo, vell sindicalista, amb altres companys i companyes, hem vist allà al Brasil un projecte d'economia solidària de llarg recorregut, d'anar acumulant forces a poc. Potser la cooperació i l'internacionalisme ens permeten construir allà on pensem que els nostres ideals continuen raonablement intactes. És só unidas que venceremos. Elas são maneiras de amar no mundo, a dançar e tocar, para que lembramos da vida, chorar, sonhar, para que lembremos de alegria, a dançar e tocar, para que lembramos da vida, chorar, sonhar, para que